Show. Bom, o System Priority do LACP, né, ele vai eleger qual é o switch master para o port channel, ou seja, eu posso estar várias interfaces de um switch de um lado e do outro. Qual dos dois switches vai controlar esse port channel para fazer a troca de mensagem, né? Então, o switch master aí no port channel ele é responsável para escolher qual é as interfaces members que vão ficar ativas na interface do port channel quando uma ou mais interfaces atingir o número máximo de membros. Então, um exemplo, as interfaces entrou... Tem 8 interfaces configuradas no membros, né? E foi configurado para 6 do máximo, estou dando exemplo. Aí o switch reiniciou, sei lá, fez alguma configuração, alguma merda deu aí, né? O switch ativo, com o LSP aí, o system ativo, né? O switch ativo, o master desse cara, ele vai eleger qual dessas 6 vai ser o port channel, para não ficar do outro lado meio que desequilibrado. Tipo, a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui ia ser a porta 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vai ficar uma porta fora, né? Não vai bater no bundle corretamente. Então ele ajusta qual que é o switch master aí que vai controlar. Vocês querendo ou não, isso daí já existe, mesmo não configurando, já existe o LACP System Priority, tá? Ele é definido automaticamente. Então, o com 32768, né, que a gente sabe, quem tiver a menor prioridade aí ganha, né? Pode ser alterada com comando, quem tiver a menor prioridade similar ao span tree, né, tudo menor ganha. Se empatar, eu vou disputar com o menor MAC address, beleza? Então tá lá, o switch 1, aí configure terminal, LACP System Priority, mudei para 1, ok? Então ele vai habilitar o switch master, ele vai escolher quais interfaces estão... E aí, Elder? E aí, Eduardo? Quais interfaces vão ficar ativas na porta, né? Se uma ou mais interface atingir o número máximo de membro, que a gente viu lá na outra aula gravada lá, na interface port channel, é esse switch System Priority aí como master aí que vai definir quem é o que, né? Então, a porta com a menor prioridade, port priority, é preferida. Lembra daqueles negócios lá? Do Span Tree? Lembra ou não lembra? Prioridade de porta, depois System ID de porta. Então, já definiu quem que é o master. Agora, quais as portas que vão entrar no channel? A menor prioridade. Igualzinho o Span Tree. Só que a prioridade vem 128, 128, 128 para todos, né? E aí, para você alterar essa prioridade aí, você teria que alterar da interface. Se caso você não alterar, deixar o default, então ele vai usar as menores interfaces, os menores ID da interface. Então tem a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essas portas vão fazer channel, não é porque o Ether Channel está escutando de um lado do outro quem é que é channel. Não, não é isso. É por causa do ID da interface, né? É menor. Vai entrando as menores primeiro, depois as maiores. Inclusive aquela troca de controle do LACP, do VTP, do DTP, do STP e outros protocolos aí, CDP, tudo rola na primeira interface do channel. Qual que é a primeira interface do channel? A menor, com a menor ID de cada lado, né? Pode ser que a minha interface de um lado do switch é 10. A minha menor interface é 10 a 11 está no port channel. E do outro lado aqui está 43 e 47. Então eu vou falar a 10 e a 43. Vai ser as minhas portas de eu trocar informações aqui nesse port channel, ok? Isso daí é validado dos dois lados aí. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Facinho? Difícil? Para eu definir, eu tenho que entrar na interface, colocar LACP Port Priority e a prioridade de porta. Como a gente faz um troubleshoot aí, é uma interface lógica, o Port Channel. Então, todos os membros devem estar com as mesmas características, senão vai ocorrer um problema. Desde erro, ou não entrar na interface, não entrar no Port Channel, né, no canal lógico, ou mostrar alguma mensagem que a porta está isolada, está standby, está waiting, está suspended, está aqueles vários status que ela pode ter, né? Geralmente, como regra, quando você está configurando Port Channel no switch ou no equipamento que tenha capacidade de Port Channel, né? Mas nesse caso, para a gente ficar no switch, quando você vai adicionar uma interface aí
num port channel, se esse port channel for de layer 3, a interface tem que ser de layer 3. Lembra que a gente viu isso? Quando a gente muda o port channel de layer 2 para layer 3, as interfaces saem do port channel, porque as interfaces é de layer 2, ela não recebe o comando para ela virar de layer 3. Então a gente tem que colocar a interface física em layer 3 e depois reassociar o canal. Na última vez que a gente se encontrou aqui, tava essas informações lá. Lembra que a gente fez 2 vezes, fez de um lado, fez de outro para testar, e realmente não era um bug, é um comportamento das configurações. Quando você muda o layer 2 para layer 3, as interfaces saem do port channel, você tem que trocar as interfaces físicas para layer 3 e depois reassociar ao grupo do port channel. Então, todas as configurações de port channel é feita através da interface de port channel, na interface física, né? Desculpa, na interface lógica do port channel. Tudo que você manda para cá que afeta o comportamento de tráfego da interface, ele manda para lá. Um exemplo, um description não afeta comportamento de tráfego. Então, ele não manda para todas as interfaces. Então, se você colocar um description no port channel, você vai ver que os description na interface física continuam a mesma coisa. O que você deixou é um description do port channel, tá ok? Então aí, o que a gente deve dar match nas interfaces, tanto local quanto remoto, né? O tipo de interface, o duplex da interface, o modo da interface, se é switchport access, ou layer 3, né? Ou layer 2, ou é trunk, ou é DTP, tem que estar tudo igual, né? O MTU tem que estar igual dos dois lados, né? Native VLAN, se você estiver trabalhando com trunk, tem que ser a nativa dos dois lados, senão não forma. Load interval, para eu fazer a análise do meu tráfego, também tem que estar igual dos dois lados. Não pode estar 30% de um lado e 45% do outro. Tem que estar igual, né? Allo de VLAN, a lista de filtragem de VLAN, os filtros das suas VLANs tem que ser a mesma também. Controle de tempestade broadcast, está 1.5, se tiver muita mensagem de broadcast, sei lá, está passando 100% do tráfego. Se tiver broadcast aqui 1.5 do tráfego, 5, cada empresa define um jeito diferente. Tem que estar igual dos dois lados, senão não forma channel também. E velocidade, né? Então essas configurações aí tem que dar um match, vai fazer uma checagem das seguintes afirmações aí para fazer o troubleshoot para o Ether Channel fazer o bundle, né? Fazer a união dessas interfaces físicas. Beleza? Bom, isso daí é nos dois dispositivos, né? E nas interfaces que estarão ativas no Port Channel. Garantir que os links dos membros aí entre eles apenas estejam igual entre os dois dispositivos, né? Você tem que colocar uma interface que vai fazer o cabo estar diretamente conectado entre um e o outro. Não adianta você configurar uma interface numa porta que não está conectado a um outro switch, está conectado a um terceiro switch, e o Ether Channel não trabalha com triangulação. É uma outra tecnologia que permite uma triangulação dentro do Ether Channel, não é ele em si, né? Não é que permite, engana o Ether Channel. Um exemplo, o VPC e o VSS, né? Ele permite você formar channel em triangulação. Você sai de um equipamento e forma channel em dois equipamentos. Só que esse equipamento, esses dois aqui, lá para baixo, que é um só, ele está enxergando para cima, que é um cara só. É um único cara. Então, por isso que essa possibilidade de eu fazer essa triangulação, desenho é quase um quadrado, né? Essa triangulação do Ether Channel. Beleza? Garantir que os links aí estão estaticamente configurados no modo on, ou se você está habilitado LSP, qual é o lado que você vai deixar ativo? Lembre-se que de um dos lados tem que mandar mensagem. Tem empresas que gostam de mandar dos dois lados, mas pode deixar um ativo, outro passivo, mas não pode ter os dois lados passivo que não tem configuração nenhuma, né? Se você tiver desejável, é para PAGP, né? Para mandar a mensagem é PAGP. Garantir que todos os membros da interface aí tenham consistência e configurações de porta, né? Exceto a port priority, que isso daí não afeta o channel. Você pode colocar a prioridade por onde que você quer fazer essa comunicação do LACP, né? Por onde você quer tratar que aquela interface você vai fazer as comunicações que eu falei para você, que não faz o balanceamento. Um exemplo, o CDP, o VTP, essas mensagens de controle de layer 2,
ele não faz balanceamento. O balanceamento que ocorre aqui é balanceamento de MAC address, de IP, de porta, de camada 4, tá bom? Não é das mensagens de controle de layer 2. Verificar se a transmissão dos pacotes de LSCP ou PAGP estão sendo enviados e recebidos em ambos, né? A gente tem comandos, né, de estatísticas para ver se eu estou tendo TX ou RX. Bom, balanceamento de tráfego dentro desse bundle, né? É bom a gente saber. Não é cobrado com muita profundidade no CCNP, mas no meu caso, sim, é cobrado com profundidade. Eu vou ter que depois fazer vários labs aqui, vários testes. Eu não consigo fazer todos aqui, infelizmente, porque eu não estou com equipamento de verdade. Eu acho que eu vou ter que pegar um dia e ir para a empresa lá e fazer no lab. Então, o tráfego pode atravessar um port channel de uma interface para outra, fazendo um routing route, né? Um pacote ali, outro ali, outro ali, outro ali. Eu vou encaminhar. Como é que eu vou encaminhar? Um ali, outro ali, outro ali, um ali, outro ali, outro ali. Isso é o modo default para quando eu estou utilizando protocolos de bundle. Um exemplo, LACP ou PAGP, beleza? Se você estiver utilizando o Mode On, ele vai ocupar todo um link e depois um outro link, beleza? Então essa é a pequena diferença aí. Ao invés disso, você pode calcular um hash para o balanceamento funcionar aí como se fosse aí um modo mais avançado, ao invés de você mandar um pacote, uma informação, um quadro, né, em cada link do Port Channel. E os pacotes aí são consistentemente enviados aí através de um link baseado naquele hash, naquela informação de tráfego que eu estou tendo um determinado tráfego, se for MAC address de origem, destino, se for IP de origem, destino ou os dois, se for porta de origem, destino ou os dois, você pode escolher isso daí também, né? E vai variar aí baseado no header dos pacotes aí, né? Se eu estiver falando pacote, se eu estiver falando do tráfego de layer 3, né? Se eu estiver falando de um port channel de layer 3 para fazer balanceamento de IP, beleza? O balanceamento aí dos bundles aí, o hash do sistema tem várias configurações que você pode usar no modo de configuração global. Então a gente tem Port Channel, Load Balance, esse hash é o jeito que você quer que configure. Isso daqui é o hash, né? Você pode configurar apenas fazer o balanceamento baseado no IP de destino, baseado no MAC de destino. Esse daqui, se você está com um Port Channel de Layer 2, esse é o default. Eu nem abri minha canetinha aqui. Epic. Se você está baseado em Layer 2, é esse. Se você está com um Port Channel baseado em Layer 3, é esse. A partir do resto, é tudo alteração que você sai do modo default da caixa. Cadê tu, Brutus? Apareceu. Beleza? Esse daqui, quando você simplesmente cria um Port Channel, esse é o default da caixa. Beleza? Se você transformar ele no Switch Port, aí ele vai fazer o balanceamento por default, esse cara aqui. Bom, aí eu tenho fazer um mixo de IP e porta. Isso daqui, ó, eu estou elevando o balanceamento lá para a camada 4. O IP de destino e a porta para onde eu quero acessar. Não é tão recomendável. Você pode fazer isso? Pode. Você fazer por porta de origem? Pode, mas a porta de origem é aleatória. Fica difícil o port channel. Ele controla, mas você vai usar recursos muitas vezes desnecessários. Então, se você vai utilizar a porta TCP de destino, é recomendável. Se você coloca TCP e UDP, de origem e destino, já não é tão recomendável devido a essa aleatoriedade de porta. Ok? Um exemplo, a minha porta de origem para acessar o web server pode ser, sei lá, 1444. A porta de uma outra máquina que está atrás do port channel igual à minha, não vai acessar um web server de destino, vai acessar, sei lá, um SSH de destino. E a porta de origem dele pode ser 1444. Na hora de fazer balanceamento, eu vou dar prioridades na porta de origem, né? 1444. Mas espera aí, um serviço é web, outro serviço é SSH. Qual que eu tenho prioridade? Então, se você começa a mexer em prioridades de tráfego, se lembrando que você tem aí uma prioridade de QoS, então tem que tomar cuidado como é que você vai fazer isso. Então, deixa serviços, dá para você usar da camada 4? Dá, quando você estiver fazendo um balanceamento para um servidor de balanceamento. Quando você estiver fazendo um hash, um exemplo,
para um F5. Aí, beleza. Aí você pode fazer o DP, porque ele vai te ajudar a fazer isso daqui. Falhando para vocês, sem falhas na conexão. Só da minha cabeça. Ah, o cara também mora lá na Bahia. Na Bahia não, né? No Pará. O Cisco vem como 32769? O que é isso? A prioridade do LACP? Que você está perguntando? Do System Switch? Aqui é xenofobia total. Vou tomar um processo quando postar esse vídeo na internet. É? LACP é a prioridade? Entendi, ô Eduardo. Se for, é 32768, que ele não faz adição de VLANs, né? Ele usa System Priority sem adição de VLANs. Beleza? Continuando. Origem e destino de IP, origem e destino de IP apenas, né? Origem e destino de MAC, origem e destino de MAC e IP e porta, desculpa, né? Vou fazer uma mistura aqui. Origem e destino de porta, se eu quiser só tratar informações da camada 4, sem se importar com os IPs que vou trafegar. Origem do IP, origem do MAC, origem e destino de porta, né? Origem e destino de... Oh, desculpa, só origem de porta. Aqui é a origem da misturança de porta e IP. Dá para vocês fazer várias combinações aqui. Claro que isso daqui depende da plataforma, não são todas as plataformas que pende, né, que deixa você fazer todo esse tipo de balanceamento. Joga os vídeos baixos sobre inscrição e deixa de escrever. Sobrescreva para ser xingado, ou abre para um... Isso é uma putaria, né, meu? Nossa. Espero que o YouTube não bana meus vídeos. Então, o hash aqui, né, tá vendo, ó? Dá para você ver qual que é o modo de balanceamento. Show Ether Channel Load Balance, que o Ether Channel ele vai obedecer, não importa qual o tipo de protocolo que você está utilizando, o modo, né? Ele vai mostrar tudo aí que você está utilizando aí aqui. Então, quando você altera o hash, esse hash vai para todos os port channels. Então, você tem que tomar muito cuidado se seu equipamento tem... É aí que tá, né? Se seu equipamento tem uma ligação com um F5, que você quer fazer um balanceamento com TCP e UDP, e para baixo você tem uma ligação com equipamento de Layer 2, que só faz via MAC address. Se você alterar, pode ser que ele se perca no balanceamento, tá ok? Então tem que tomar muito cuidado, alterar o hash. Vai funcionar? Vai, gente, vai funcionar, mas pode ser que o balanceamento, um exemplo, para o Axis, não funcione adequadamente. Beleza? Então, se um dos links aí estão distribuídos, alterando o hash aí, você pode prover diferente distribuição de rates, né? De como você vai utilizar aí, para onde, como você vai mandar os pacotes pelos membros do link. Por exemplo, se um port channel estabelecer com um roteador, utilizando o MAC address como parte do hash, poderia impactar o fluxo do tráfego com hash de um roteador MAC address que não é alterado. Com o MAC address de origem, o MAC address de destino é sempre aquele cara. Então, você não vai balancear. Se você estiver fazendo um port channel com o MAC address com roteador, o MAC address de destino é sempre aquele MAC address. Aí é que tá? Se for um IP de destino, você pode fazer um balanceamento de um port channel de IP. Já facilita o roteador fazer o balanceamento, porque o roteador já vai entender que está recebendo mais tráfego para um lado, ou para um IP ou para o outro, né? Para um lado ou para o outro. Então você tem que entender, porque se você tiver com Layer 2, fazer um balanceamento com IP é mais adequado para um roteador que apenas com MAC address. Porque se for alcançar o default gateway, o meu default gateway no roteador é só um MAC address. Fazer balanceamento com quem? Beleza? Agora, se você estiver fazendo um balanceamento, por isso você tem que entender como que funcionam as plataformas, né? Cada camada no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Switch com switch, aí beleza, aí você pode fazer um balanceamento com MAC address, porque eles têm a tabela de MAC address e eles vão saber fazer o balanceamento. Ó, posso jogar mais nessa interface do que nessa. É tudo a lógica para ele, mas ele vai conseguir fazer esse balanceamento tanto de ida quanto de volta, dependendo do modo de hash que você escolher. Tá bom? A melhor escolha para você usar a origem e destino do piadas baseado no hash ou um DP,
se você está habilitando sessões, né? As sessões está sendo montada aí dos servidores e esse cara aí vai estabelecer sessões. Então, se você estiver mandando para um roteador, mas é layer 3, mas esse roteador está fazendo NAT, então sim, então você pode habilitar um port channel para um roteador, porque o NAT é estabelecer sessões, ele vai usar a camada 4. Então vai ficar melhor para o roteador trabalhar e receber aquele impacto de tráfego, né? Ao invés de ele receber apenas pela uma interface ou load balance, né? O routing hobby, uma interface de cada vez, ele já sabe como é que ele tem que controlar o balanceamento através do hash. Tudo bem que se você colocar no IP, significa que você está sendo baseado aí ou em MAC address ou em port, ok? E se estiver baseado em IP, ou IPv4 ou IPv6, dependendo das suas configurações. A função binária aí do hash aí poderia ser vezes 2, um exemplo, 2, 4, 8, para ser consistente aí. Para ficar balanceado legal. Então, o que ele está querendo dizer, quer fazer um balanceamento consistente, sem muito erros, não é que é erros, né? Para a divisão de carga ficar aderente, né? Ficar coesa com a sua quantidade de links no bundle, é que você tenha no bundle pelo menos 2. Quer aumentar o seu balanceamento, que no seu bando tenha 4 links ou 8 links. Ele ajuda, não quer dizer que ele não vai funcionar se você tiver com 3. Vai funcionar, mas o balanceamento não vai ficar igualzinho, igual você espera. Tá bom? Só um pouquinho, gente. Beleza? Se prepare para o exame. VTP, agora é hora de perguntar. Bom, pelo menos o que eu souber eu vou responder e vocês me ajudam aí. Alguma dúvida aí, VTP, que ficou para trás? Alguém que não pegou a gravação junto, não viu? Revisão 7, DTP, desabilitando DTP. Deixe em transparente para não dar bosta. Ou melhor, se tiver a opção de deixar em off, deixa. Para você colocar na unha. Para alguém não alterar o VTP de alguma forma. Beleza, porque tem o modo off também. Tá bom? Como eu desabilito o DTP de uma interface mesmo? Gente, não é aula, tá? É só uma passagem de conhecimento. O que eu sei aqui, o que vocês souberem, vocês agregam. DTP, Dynamic Switch Port No Negotiate. Muito bem. Eu coloco numa interface de acesso ou numa interface de trunk? Em ambos, nas duas de preferência, né? Qualquer uma das duas pode formar um trunk automático. É isso aí. PAGP, quais são os 3 modos de PAGP que existe? Ativo, passivo e desejável? Misericórdia, não. PAGP. PAGP. É aí que tá a pegadinha, né? No CCNA, você vem com essa bagagem velha, errada. Quando você chega no CCNP, não tem isso. Não são 3, são 2. Isso aí. É alto e desejável. PAGP. Cisco. Alto eu só vou escutar. Desejável eu vou trepar. Quero fazer hoje, mulher. Alto eu tô com dor de cabeça. E LACP é ativo e desejável. Ok? Qual é o código I3E do LACP? O modo on não é nenhum dos protocolos. Eu ativo e ponto final. Eu vou virar channel e ponto final. Ele não é um protocolo, é uma ativação forçada. 802 AD maiúsculo, tá? Tem que tomar cuidado que eu tenho uns Wi-Fi aí que é com minúsculo. AC minúsculo.
AX minúsculo, muito bem, é isso aí, só que é com letras minúsculas. Parece besteira, mas vai consultar. Por que é maiúsculo e é minúsculo? Não me pergunte. Tá? E lá o Wi-Fi é 802.11, aqui é 802.3, porque é baseado no Ethernet, né? Que é a migração entre... Bom, vocês lembram das configurações do Minimal Bundle, né? O que vai acontecer quando um channel, eu tenho configurado mínimo 2 interfaces num link para ser channel, aí tem uma só. O que vai acontecer com essa interface que ficou aí uma só? Qual é o código que entra nela? Alguém lembra? Vamos supor, seu Ether Channel tem 4 links. O Ether Channel tem 4 links, beleza? Seu mínimo bundle para você ter um channel, vamos supor, caiu esse link, um caminhão rompeu. Aí veio a tiazinha, rompeu o outro. Aí o passarinho pousou em cima desse link. Só que você falou que o mínimo é 2. O que vai acontecer com esse link aqui, ó? Olha, eu não tenho mais 2 links no mínimo para eu ter um bundle. Você colocou como um mínimo link. Aí sobrou um, né? Então, quando sobra um, ele coloca um status nessa interface e não forma channel. Qual é a letrinha que aparece lá? Não é erro do dizer, ele simplesmente some do channel. Ele é uma interface única. Vocês estão zoeirão, hein? M, a letra M. Se você estiver com máximo, tá vendo? Ó, máximo número. Então, um exemplo. Você tem 4 interfaces. Algum engraçadinho colocou uma quinta interface, mas você configurou que no seu port channel só pode ter 4 no máximo. A quinta interface tem que ser marcada com erro. Ou ela atuar como backup. Qual a letra que vai aparecer nela? Um B de bola. System Priority serve para... Isso já é de hoje, né? Para que serve um LACP System Priority? Ou seja, uma coisa que só tem no LACP e não tem no PAGP. Caramba, só estava eu aqui na aula. Ou na aula, na fala? Não. System Priority do LACP define qual é o equipamento que vai conduzir, mostrando quais interfaces vai participar do bundle. Se é através de interface Priority, se é através de interface ID, qual é as interfaces que vão entrar primeiro no bundle, caso eu tenha mais interfaces configuradas. É o switch primário que vai controlar, ó, ativa essa interface, pode colocar no channel. Fica mandando mensagem de LSTP para o outro lado vai ficar respondendo, porque ele é o switch primário, beleza? Qual que é a função do LACP Interface Priority? É definir por onde vai ser efetivadas as comunicações do LACP, ok? A ordem que elas vão entrando como members, né? E quais interfaces que vai fazer as comunicações do LSP e outros protocolos. Troubleshoot, me dá aí uma palavra que se tiver incoerente tanto local
quanto remoto não forma bando. Algum termo, alguma tecnologia que se tiver errada local ou remota não vai formar bando. A negociação nas interfaces, que mais? Native e VLAN, muito bem. A velocidade. O MTU. Eita, o José tá ativadaço, hein? Tomou Viagra hoje. O duplex. A lista de VLANs. O cara não responde e ainda fala que o outro tá com o slide aberto. Ah, cagar no mato, né, cara? Já tomou logo uma bordoada, né? Tirou CCNA, tá toda estrelinha agora, né? José estuda pra... O José tá no grupo de CCIE, bicho. José é ninja. Não, não tem aula aqui não. Aqui é só, tô passando o conhecimento que eu tenho para vocês aí, tá bom? Qual é o modo de DTP dos dois lados do switch que a porta vai se transformar em acesso? É para todos. Não. Qual o modo do DTP? Ambos os lados do switch está conectado. Qual modo que, se ele ficar aqui, a interface vai entrar no modo operacional Access? Não, tem pegadinha. É um modo. Qual é o modo do DTP? Alto, parabéns, isso aí. Dois altos não tem conversa, né? Duas pessoas com dor de cabeça não tem session. Então, a interface vai virar acesso. Vocês só vão acessar a cama e vão dormir, não vai fazer mais nada. Então, modo alto. Se colocar desejável de um lado, eu vou mandar mensagem DTP. Aí a interface vai virar trunk, não acesso. Desejável, desejável, vai virar trunk. Beleza? Qual é o modo da interface de switch? Qual é o switch port mode? Que se você colocar no switch de um jeito e no switch de outro, eu quero que vocês falem qual que é, tá? A interface vai ficar limitada, não vai ter tráfego na interface. Acesso e tranque, muito bem. Se aqui for acesso e eu preciso tirar a tag, e aqui é tranque, eu estou mandando um monte de VLANs com tag, a interface vai entrar como limitada. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se eu faço perguntas aqui. Qual é a quantidade máxima de membros? Nossa, que delícia. Que eu posso pôr no Import Channel? 8, muito bem. 16 apenas se eu estiver tratando com um cara que é VPC ou VSS e eu estiver falando com esses dois equipamentos, tá? Com um equipamento comum aqui, ele só suporta 8. Se eu estiver falando com Nexus e Nexus e fazer VPC dos dois, eu consigo colocar 8 daqui e 8 daqui. Se eu estiver falando VSS, VSS e usar 8 em cada uma, aí eu posso ter um port channel 16. Backup você pode colocar quando você quiser, beleza? Bom, se eu tiver, não sei se eu falei muito rápido essa parte, eu acho que eu falei, mas vamos lá. Se eu tiver com dois switches, tiver o bundle configurado, dois switches,
Qual o melhor modo de balanceamento eu posso ter aqui? Eu não falei mais nada. 2 switch, um Ether Channel configurado. Qual o melhor bundle que eu posso ter aqui? Na prática, mas eu já vi já channel aí com 4, 5 links, 6. Data center você vê muito isso. De novo, tenho 2 switches. Eu não vou falar algumas palavras mágicas, tá? Vocês tentem fazer a feitiçaria aí. Eu tenho 2 switches conectados com port channel. Não importa quantas interfaces. Qual o melhor hash de load balance que eu posso estar utilizando aí? Qual que é o default? Qual que é o melhor? Não, não é isso. Também não é isso. O default é Destination MAC Address. Qual que é o melhor? Aí é que tá. Cabe vocês analisar se a pergunta está completa. Posso fazer o mix porque a pergunta está incompleta, está incoerente, eu não sei o que o cara quer. Mas se eu estou falando que dos dois lados é um port channel de layer 2. São switches, não falei mais nada. Então, logo, um switch por default, quando você liga ele da caixa, que camada que ele está trabalhando? Muito bem, José, apenas MAC. É isso aí. Então, você pode fazer balanceamento com MAC de origem ou destino, ok? O default é só destino. Beleza? Beleza. Agora você está ligando um switch num roteador. E você criou um port channel no roteador, não com uma interface de trânsito, mas você criou uma interface de layer 3. Você deu um no switch port na interface e no roteador é uma interface que você vai colocar um IP também. Qual que é o modo que você poderia configurar de hash para esse tipo de ambiente? Que vai funcionar mais adequado. Funciona os outros? Funciona. Qual que vai funcionar mais adequado? Destino de IP, ou melhor ainda, como que você pode melhorar isso daí ainda? Porque o switch também está com uma interface de layer 3. Muito bem, origem e destino de IP. Tá. Agora é o seguinte, não existe um comando que eu transforme a interface em layer 4. Mas eu tenho um port channel num F5 que está fazendo um balanceamento. Ok? Qual é o melhor modo de configurar aqui no switch? Não entendeu? Deixa eu ver se é esse horário mesmo. Posso. Seu switch está conectado num balanceador de cargas, um F5, tá? Um Big IP. Beleza? O Big IP balanceia até camada 7. Um switch pode balancear aí até camada 4, mas não há uma possibilidade de você transformar uma interface em camada 4. Beleza? Ou você está conectado a um roteador fazendo NAT. Que tipo de balanceamento? Muito bem. IP e porta. Isso aí. Mixo de IP e porta, ok? Porque o switch não reconhece porta adequadamente. Então pode ser um mixo de IP e porta, porque quando ele não reconhecer a porta, ele vai para o IP, que é uma interface de layer 3. Muito bem. Beleza? Não é, quer dizer que ele vai sempre balancear a porta, não. Se você for fazer o debug disso daqui, vocês vão ver que muitas vezes a aplicação não está balanceando quando volta para o switch. Quando vai para lá, até vai. Até ele joga balanceado, mas quando volta para o switch não estabelece sessão nele, a não ser que essa interface esteja fazendo NAT, aí é outra história, ok? 3 versões. Qual é a versão que eu consigo fazer a publicação do VTP, né, de VLANs altas, acima de 1006? 1006 em diante. Qual a versão? 3. Qual a versão suporta autenticação?
As 3, não só a 3. Qual a versão suporta autenticação com um secret, né, que aí a gente vai para o SHA, ao invés de MD5? Que delícia, te peguei. Aí sim é a 3, beleza? Só a versão 3 suporta hoje eu tô todo palhacitos, né? Só a versão 3 suporta criptografia aí na senha, né? Deixa eu ver. Se o servidor tem uma nova revisão, o servidor criou uma nova vilão, um novo nome e saiu, criou uma nova revisão. Que tipo de mensagem é enviado? É uma mensagem tradicional VTP ou é apenas um subset? Só um incremento? Chutem, gente, não vai quebrar o pé, não. É um incremento. Só estou adicionando uma VLAN e um nome. Tá, eu tenho um servidor, eu tenho um conjunto de VLANs, estou com a revisão 10. Entrou um novo servidor aqui na rede, entrou um novo switch na rede, com a revisão 20. Esse estava com a revisão 10, o meu servidor da rede, tá? Com a revisão 20 com outras VLANs que não tem nada a ver aqui. O que vai acontecer? Ele vai mandar um subset ou ele vai mandar um VTP completo aí? Eu esqueci o nome dessa mensagem VTP. VTP Advertisement. Qual? Você quer que eu repita isso de novo? Você já tem um switch na rede, um server, tá? Revisão 10. Você tem lá X VLANs. Esse cara aqui, você está adicionando um outro switch e ele está como VTP. Por consequentemente, o mesmo domínio, só que ele tem outras VLANs e a revisão está superior. De 10, está 20, um exemplo. Tem outras VLANs. Ele vai mandar um VTP. É um VTP Advertisement. É isso aí. Ele vai mandar um conjunto completo de VLANs que ele está entrando, não conhece ninguém na rede, né? Ele não sabe quem é quem aí na rede. Ele vai mandar um completo, né? As outras suítes vai ver, opa, chegou uma nova revisão, tá maior do que a minha, então eu vou obedecer a revisão dele. Se não tiver as VLANs que eu tenho, eu apago todas as VLANs que eu tenho no database e coloco as VLANs desse cara. Beleza? Então a gente tem que entender que o subset é apenas alguma alteração do que eu já tenho. É uma adição, subtração, alteração do conjunto de VLANs que eu já tenho. Se a alteração tiver com uma revisão muito mais alta e eu estou apagando VLANs que eu não tenho no conjunto, então não é só um subset, é um advertisement. Por quê? O novo switch que está entrando na rede, ele não trocou informações de VTP com ninguém. Então, todo mundo, quando entra na rede, todos os switches, quando entra na rede, ele entra como VTP Server, que é o default. Ele entra sem domínio, então ele não entra propagando VTP. Tá ok? A partir do momento que você coloca um domínio, ele quer propagar a VTP, só que ele só vai propagar se ele entrar numa interface trunk, que é VLAN Trunk Protocol. E aí ele vai propagar aquela informação porque eu não tenho informação de quem é o root ou quem é o servidor da rede de VTP, se quem é o, não sei, não passou nenhuma atualização pelas minhas interfaces trunk ainda. Então não pode ser apenas um VTP subset, né? É um advertisement. Eu vou informar tudo que eu tenho para a rede. Não é que é uma maldade, é do protocolo. Eu vou informar tudo que eu tenho. Se eu fizer uma alteração nesse cara for para 21, eu vou fazer um subset. É uma coisa nova, mas os meus databases continuam a mesma coisa. Beleza? Se essa informação, se o advertisement chega num switch, num client, ele apaga todas as VLANs, adiciona, blá, 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 blá. Ele vai passar para um terceiro switch. Essa mensagem vai como um subset ou vai como um advertisement? Eu acho que eu não cheguei a falar isso para vocês, né? Agora que eu estou lembrando. Essa mensagem, ela muda ou continua a mesma coisa?
um switch novo chegou na rede, ele mandou um advertisement, um switch que é cliente está na parte de distribuição da rede, tá ok? Ele recebeu esse advertisement. O que ele vai fazer com o switch de acesso, uma porta trunk? Ele vai mandar um subset ou um advertisement? Ele vai mandar um advertisement, porque a mensagem não é dele, né? Ele só copia e repassa a mensagem. Vê? Tá ok? Não é ele que vai passar aquela mensagem, é um servidor que está passando aquela mensagem. Beleza? Bom, deixa eu ver. Esse cara serve para troubleshoot, né? Show LSP neighbors, counters, show PAGP counters. Vocês vê se está havendo TX e RX nas interfaces. Pode ser que do outro lado não esteja configurado, não esteja conectado, várias outras coisas. Então você pode estar até mandando, mas você está recebendo o protocolo que você está configurando, isso é muito bom para você fazer um troubleshoot. Você vai tentar montar um link lá, um link não sobe de jeito nenhum. Bom, eu já usei algumas vezes comando. É raro usar, tá? Geralmente o link sobe. Quando não sobe, você tem que fazer algum troubleshoot aí, procurar porque ele não está subindo. Beleza? Bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui, tá? Porque como é o resto do PAGP, para não ficar misturado, eu vou fechar essa sala e vou abrir novamente ela, tá bom? Aí vocês entrem aí de novo, me dá 5 minutinhos, vocês entrem aí de novo na sala, beleza? Só para gerar 2 vídeos aqui, para eu não ter que ficar editando essa bodeguinha.